Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 13. Maddie escapou, num repelão, do aperto de mão já menos firme do padre Ralph e saiu correndo da tenda antes que ele pudesse segurá-la. Quando o padre a encontrou lá fora, ela vomitara e estava tentando limpar os sapatos salpicados com um lenço minúsculo. Em silêncio, ele deu-lhe o seu, acariciando-lhe a cabeça ruiva soluçante. A atmosfera lá dentro também não lhe fizera bem ao estômago, e ele desejou que a dignidade de sua profissão lhe permitisse o alívio de esvaziá-lo em público. — Você quer esperar por Frank ou prefere ir para casa? — Vou esperar por Frank, murmurou ela, encostando-se nele, imensamente grata por sua calma e simpatia. — Por que será que você puxa com tanta força meu inexistente coração? Perguntou ele, julgando-a demasiado nauseada e infeliz para prestar-lhe atenção, mas precisando expressar seus pensamentos em voz alta, como fazem tantas pessoas que levam uma vida solitária. Você não me lembra minha mãe e nunca tive irmã, mas eu gostaria de saber o que há com você e com a sua desgraçada família. Sua vida tem sido difícil, minha Maddiezinha? Frank saiu da tenda com um pedaço de esparadrapo acima do olho, mexendo de leve no lábio machucado. Pela primeira vez desde que o padre Ralph o conhecera, parecia feliz, como parece feliz a maioria dos homens depois de passar uma boa noite na cama com uma mulher, pensou o padre. — O que Maddie está fazendo aqui? Rosnou ele, ainda não de todo dissipada a exaltação do ringue. — Sem amarrar-lhe as mãos e os pés e sem amordaçá-la, eu não teria conseguido mantê-la fora daqui, disse o padre Ralph mordaz, irritado por precisar justificar-se, mas sem muita certeza de que Frank não estaria querendo medir-se com ele também. Embora não tivesse medo de Frank, tinha medo de fazer uma cena em público. Ela estava preocupada por sua causa, Frank. Queria ficar perto de você para ver com os próprios olhos se você estava bem. Não a recrimine, ela já está bem transtornada. Não deixe papai saber que você esteve a menos de 1 quilômetro deste lugar, disse Frank a Maddie. Vocês não se incomodam se desistirmos do resto do passeio? Perguntou o padre. Creio que nos faria bem a todos um pequeno descanso e uma xícara de chá na casa paroquial. E ajuntou, beliscando a ponta do nariz de Maddie. E a você, mocinha, uma boa limpeza não faria mal. Paddy teve um dia atormentado com a irmã, ao colocar-se à disposição dela como nunca se colocara à disposição de Fi, ajudando-a a escolher o seu caminho, mal-humorada e rabugenta, através da lama de Dilly, com seus sapatos importados de renda, sorrindo e dirigindo-se às pessoas que ela cumprimentava como uma rainha, ficando em pé ao seu lado quando ela fez a entrega do bracelete de esmeraldas ao vencedor da corrida principal, o troféu de Dylan Bond. Por que haveriam eles de gastar todo o dinheiro do prêmio numa bugiganga de mulher, em vez de entregar uma taça folhada a ouro e um bonito maço de notas ao vencedor? Era uma coisa que ele não entendia, pois não entendia a natureza profundamente amadora das corridas, já que as pessoas que inscreviam seus cavalos não precisavam de dinheiro e, na realidade, poderiam dar, indiferentes, à esposa o que tivessem ganho. Rory Hopton, cujo cavalo baio, King Edward, conquistara o bracelete de esmeraldas, já possuía um de rubis, outro de brilhantes e outro de safiras, ganhos nos anos anteriores. Tinha mulher e 5 filhas e declarou que não poderia parar enquanto não tivesse ganho 5 braceletes. A camisa engomada e o colarinho de celulóide de Paddy estavam-no esfolando. O terno azul era demasiado quente
e os exóticos frutos do mar de Sydney, servidos ao almoço com champanhe, não tinham chegado a um acordo com a sua digestão acostumada à carne de carneiro. Ele se sentia um tolo. Embora fosse o melhor, seu terno cheirava a alfaiate barato e a um bucólico desconhecimento da moda. Não eram da sua espécie de gente aqueles rudes fazendeiros vestidos de tweed, aquelas matronas arrogantes, aquelas jovens dentuças e hípicas, a nata do que o boletim denominava a poceirocrácia, pois eles faziam o que podiam para esquecer o período no século passado, em que, chegando àquela área, haviam tomado posse de vastas extensões de terras devolutas, que foram depois tacitamente reconhecidas por suas com o advento da federação e da autonomia política. Tinham se tornado, assim, o grupo de pessoas mais invejado do continente, fundado seu próprio partido político, mandado os filhos para escolas exclusivas de Sydney e conversado amistosamente com o príncipe de Gales, quando este visitara Nova Gales do Sul. Ele, o simples Paddy Clare, era um trabalhador. Não tinha absolutamente nada em comum com aqueles aristocratas coloniais que lhe recordavam desconfortavelmente a família da esposa. Assim, quando chegou à sala de estar da casa paroquial e encontrou Frank, Maddie e o padre Ralph relaxados à volta da lareira, como se tivessem passado um dia maravilhoso e tranquilo, irritou-se. O apoio bem educado de Phil lhe fizera uma falta insuportável, e ele continuava antipatizando com a irmã, como antipatizara com ela em sua primeira infância na Irlanda. Nisso, notou o esparadrapo acima do olho de Frank, o rosto inchado. Era um pretexto caído do céu. — Como é que você acha que vai enfrentar sua mãe com essa cara? — gritou. — Basta de ficar menos de um dia fora da minha vista para se meter a brigar com qualquer um que olhar atravessado por você. Assustado, padre Ralph pôs-se em pé de um salto, esboçando uma palavra apaziguante, mas Frank foi mais rápido. — Eu ganhei dinheiro com isto, disse ele em voz baixa, apontando para o esparadrapo. 20 libras por um trabalho de poucos minutos, mais do que tia Mary nos paga a você e a mim juntos num mês. Pus a nocaute 3 bons pugilistas e ainda aguentei um assalto com um campeão peso leve na tenda de Jimmy Sharman. Hoje à tarde foi tudo isso e ganhei 20 libras. Eu talvez não me adapte às suas ideias do que devo fazer, mas hoje eu conquistei o respeito de todos os homens que estavam presentes. Uns poucos sujeitos cansados, sonados e fracassados num espetáculo mambembe do interior, e você está todo entusiasmado? Ora, cresça e apareça, Frank. Sei que você não pode crescer mais no corpo, mas poderia fazer um esforço por amor de sua mãe e crescer um pouco mais no espírito. O rosto de Frank ficou branco como cera, como um rosto de ossos alvejados. Era um insulto mais terrível que um homem poderia dirigir-lhe, e o homem que o insultara era seu pai. Ele não poderia revidar. A respiração começou a vir-lhe do fundo do peito com o esforço que fazia para conservar as mãos na cintura. Não são fracassados, papai. Você conhece Jimmy Sharman tão bem quanto eu. E o próprio Jimmy Sharman me disse que tem um futuro tremendo como boxeador. Ele quer que eu entre para a sua companhia e quer treinar-me. E quer me pagar. Pode ser que eu não fique maior do que eu sou, mas já sou grande o bastante para não surrar qualquer homem já nascido. E isso vale também para você, seu velho bode fedorento. A insinuação por trás do epíteto não escapou a Paddy, que ficou tão branco quanto o filho. Não se atreva a me chamar disso. E que mais é você? Você é nojento, é pior que um carneiro no cio. Não foi capaz de deixá-la em paz, não foi capaz de manter as mãos longe dela? Não, 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 gritou Maddie. As mãos do padre Ralph firmaram-se nos ombros dela como garras e conservaram-na a custo junto dele. As lágrimas lhe escorriam pelo rosto.
Ela contorcia-se, desesperada, para libertar-se, mas em vão. Não, papai, não. Ah, Frank, por favor, por favor, por favor, suplicava em tom agudo. Mas o único que a ouviu foi o padre Ralph. Frank e Paddy estavam defronte um do outro, admitindo afinal a aversão e o medo recíprocos. O dique do amor mútuo, a Fi, rompera-se por fim, e a amarga rivalidade fora reconhecida. Sou marido dela, e pela graça de Deus fomos abençoados com nossos filhos, disse Paddy mais calmo, lutando por dominar-se. Você não é melhor que um velho cachorro de merda atrás de qualquer cadela em que possa enfiar sua coisa. E você não é melhor que o velho cachorro de merda que o gerou, seja lá quem for. Graças a Deus, nunca tive participação nisso, berrou Paddy, e deteve-se. Oh, meu Jesus! A cólera deixou como um velho ululante. Ele cambaleou, murchou e as mãos lhe bateram na boca, como se quisessem arrancar a língua que pronunciara o impronunciável. Eu não quis dizer isso, eu não quis dizer isso, eu não quis dizer isso. Assim que as palavras foram proferidas, padre Ralph soltou Madge e agarrou Frank. Torcera-lhe o braço direito nas costas, enquanto passava o seu braço esquerdo pelo pescoço do rapaz, sufocando. Ele era forte e o aperto paralisante. Frank lutou para libertar-se, mas de repente, como sua resistência diminuísse, sacudiu a cabeça num gesto de submissão. Madge caíra ao chão e ali se ajoelhara, chorando, enquanto alternava os olhos entre o pai e o irmão, numa agonia, impotente e súplice. Não compreendia o que acontecera, mas sabia que doravante não poderia conservar os dois ao seu redor. Você quis dizer sim, senhor, rosnou Frank. Creio que eu sabia desde o princípio. Creio que eu sabia desde o princípio. Tentou virar a cabeça para o padre Ralph. Solte-me, padre. Juro por Deus que não tocarei nele. Jura por Deus? Pois Deus há de apodrecer a alma dos dois. Se vocês causaram algum mal irremediável a essa menina, eu os matarei, rugiu o padre, o único, agora, que estava com raiva. Compreendem que tive que segurá-la aqui para ouvir o que vocês disseram, com medo de que se eu a levasse embora, os dois pudessem matar-se na minha ausência? E era o que eu devia tê-los deixado fazer, seus cretinos miseráveis e egoístas. Está bem, eu vou-me embora, disse Frank, com voz estranha e vazia. Vou me juntar à companhia de Jim Sharman e não voltarei. Você tem de voltar, murmurou Paddy. Que direi à sua mãe? Você é mais importante para ela do que todos nós reunidos. Ela nunca me perdoará. Diga-lhe que me juntei a Jim Sharman porque desejo ser alguém. É a verdade. O que eu disse não era verdade, Frank. Os olhos negros e estranhos de Frank fuzilaram, desdenhosos, os olhos que haviam intrigado o padre quando este os vira pela primeira vez. O que Fi, de olhos cinzentos, e Paddy, de olhos azuis, faziam com um filho de olhos negros. Padre Ralph conhecia as leis de Mendel e achava que nem o cinza dos olhos de Fi tornaria possível a terceira cor. Frank apanhou o chapéu e o paletó. Era verdade. Creio que eu sabia desde o começo. As lembranças de mamãe tocando a sua espineta numa sala que você nunca poderia possuir. A sensação de que você não estivera sempre ali. De que veio depois de mim. De que ela foi minha primeiro. Ele soltou uma risada sem som. E pensar que todos esses anos censurei você por havê-la destruído. E quem fez isso fui eu. Fui eu. Não foi ninguém, Frank, ninguém, bradou o padre, tentando segurá-lo. Isso é parte do grande plano imperscrutável de Deus. Pense nisso desse jeito. Frank livrou-se da mão que procurava detê-lo e dirigiu-se à porta com o seu jeito leve e intenso de andar na ponta dos pés. Ele nascera para ser pugilista, pensou o padre Ralph num canto destacado do seu cérebro. Aquele cérebro de cardeal. O grande plano imperscrutável de Deus,
zombou a voz do rapaz já da porta. O senhor não é melhor do que um papagaio quando faz o papel de sacerdote, padre de Bricassart. Peço a Deus que o proteja, porque de todos nós aqui é a única pessoa que não faz ideia do que ele realmente é. Sentado numa cadeira, abatido, Ped pôs os olhos horrorizados em Mad, que, ajoelhada e encolhida ao pé do fogo, chorava e se balançava para a frente e para trás. Levantou-se para ir ter com ela, mas o padre Ralph afastou-o com rudeza. Deixe-a em paz. Você já fez o suficiente. Há uísque no aparador. Tome um pouco. Vou pôr a criança na cama, mas voltarei para conversarmos, por isso não se vá. Está me ouvindo, homem? Estarei aqui, padre. Ponha na cama. Em cima, no encantador quarto de dormir verde-maçã, o padre desabotoou o vestido e a camisa da menina e fê-la sentar-se na beira da cama para poder tirar-lhe os sapatos e as meias. Sua camisola estava sobre o travesseiro, onde Anne a deixara. Ele enfiou-a por cima da cabeça dela e cobriu-lhe o corpo decentemente antes de puxar-lhe as calças. Enquanto isso, falava com ela sobre nada, histórias tolas a respeito de botões que se recusavam a sair de suas casas, de sapatos que teimavam em não se desamarrar, de fitas que nunca se desatavam. Era impossível dizer se ela o ouvia com suas histórias não narradas de tragédias infantis, desgraças e sofrimentos superiores à sua idade. Os olhos olhavam, tristonhos, para além do ombro dele. Agora deite-se, minha menina querida, e procure dormir. Voltarei daqui a pouco para vê-la, por isso não se preocupe, ouviu? Então falaremos sobre isso. Ela está bem? Perguntou Ped quando voltou à sala de jantar. O padre Ralph estendeu a mão para pegar a garrafa de uísque colocada sobre o aparador e serviu-se de meio copo. Sinceramente não sei. Por Deus que está no céu, Ped, eu gostaria de saber qual é a maior maldição de um irlandês, se a bebida ou o gênio. O que foi que deu em você para dizer aquilo? Não precisa nem responder. Já sei, foi o gênio. E é verdade, naturalmente. Percebi que ele não era seu desde que o vi pela primeira vez. Poucas coisas lhe escapam, não é verdade? Acho que sim. Entretanto, não são necessários poderes extraordinários de observação para perceber quando os vários membros da minha paróquia estão perturbados ou sofrendo. E tendo percebido, é meu dever fazer o que posso para ajudar. O senhor é muito querido em Dille, padre. O que, sem dúvida, devo agradecer ao meu rosto e ao meu físico, disse o padre com amargura, incapaz de fazer com que a observação soasse tão leve quanto pretendera. É isso que pensa? Pois eu não concordo consigo, padre. Nós o apreciamos porque o senhor é um bom pastor. Seja como for, parece que estou inteiramente enredado em suas dificuldades, disse o padre Ralph sem entusiasmo. É melhor você se abrir comigo, homem. Ped olhou para o fogo que lhe alimentara até dar-lhe as proporções de uma fornalha, enquanto o padre punha Mad na cama, num excesso de remorso e desesperado por fazer alguma coisa. O copo vazio tremeu-lhe na mão numa série de rápidos movimentos convulsivos. O padre Ralph levantou-se para pegar a garrafa de uísque e tornou a enchê-lo. Depois de um longo gole, Ped suspirou, enxugando as lágrimas esquecidas no rosto. Não sei quem é o pai de Frank. Isso aconteceu antes de eu conhecer Fi. Do ponto de vista social, a gente dela, praticamente, é a primeira família da Nova Zelândia. E o pai possuía uma grande propriedade em que plantava trigo e criava carneiros perto de Ashburton, na Ilha do Sul. O dinheiro não era a finalidade deles, e Fi era a única filha. Pelo que pude depreender, o pai já tinha planejado a vida dela. Uma viagem à Inglaterra, a estreia na corte, o marido certo. Ela, naturalmente, nunca precisara mexer um dedo dentro de casa. Eles tinham criadas, mordomos, cavalos e grandes carruagens. Viviam como fidalgos.
Eu era o leiteiro e às vezes via a Fi à distância, caminhando com um menininho de 1 ano e meio, mais ou menos. Depois disso, o velho James Armstrong veio falar comigo. Sua filha, disse ele, desonrara a família. Não era casada e tinha um filho. Tudo fora abafado, é claro, mas quando tentaram mandá-la embora, a avó provocara tamanho estardalhaço que não puderam fazer outra coisa senão mantê-la ali, apesar da inconveniência. Agora, porém, a avó estava morrendo e não havia mais nada que os impedisse de livrar-se de Fi e do filho. Eu era um homem solteiro, disse James. Se casasse com ela e me comprometesse a tirá-la da Ilha do Sul, eles pagariam nossas despesas de viagem e nos dariam mais 500 libras. Bem, padre, isso era uma fortuna para mim, e eu já estava cansado da vida de solteiro. Mas sempre fui tão tímido que nunca tive sorte com garotas. A ideia me pareceu boa e, sinceramente, não me incomodei com a criança. A avó ficou sabendo da história e mandou me chamar, embora estivesse passando muito mal. Ela deve ter sido uma pessoa intratável no seu tempo, mas era uma verdadeira dama. Contou-me alguma coisa sobre Fi, mas não disse quem era o pai. Nem eu senti vontade de perguntar. De qualquer maneira, fez-me prometer que eu seria bom para a neta dela. Sabia que a expulsariam de casa assim que ela fechasse os olhos, e por isso sugerira a James que lhe encontrasse um marido. Senti pena da pobre velha. Ela adorava Fi. O senhor acreditaria, padre, se eu lhe dissesse que só cheguei suficientemente perto de Fi para dizer-lhe olá no dia em que me casei com ela? É claro que acredito, disse o padre a meia voz. Olhou para o líquido no copo, bebeu de um sorvo e, em seguida, estendeu a mão para pegar a garrafa e tornar a encher os 2 copos. Isso quer dizer que você desposou uma dama que estava muito acima de você, Padre. Sim. A princípio eu tinha um medo danado dela. Ela era tão bonita naqueles dias, padre, tão fora de tudo, se sabe o que quero dizer. Como se nem estivesse ali, como se tudo aquilo estivesse acontecendo a outra pessoa. Ela ainda é bonita, Padre, disse o padre Ralph com brandura. Posso ver em média como deve ter sido Fiona antes de começar a envelhecer. A vida não tem sido fácil para ela, padre, mas não sei que outra coisa eu poderia ter feito. Comigo, pelo menos, ela estava segura e não era maltratada. Levei 2 anos para criar coragem e ser, um marido de verdade para ela. Tive de ensiná-la a cozinhar, a varrer o chão, a lavar e a passar roupa. Ela não sabia fazer nada disso. E nenhuma vez, em todos os anos que estivemos casados, padre, ela se queixou, riu ou chorou. Só na parte mais íntima de nossa vida em comum é que ela se manifesta, alguma vez. Alguma vez também ela expressa algum sentimento, e mesmo então não fala. Espero que ela fale, e no entanto não quero que o faça, porque sempre tenho a impressão de que se o fizer, ela dirá o nome dele. Não quero dizer que ela não goste de mim nem dos nossos filhos, mas eu a amo demais e me parece que ela já não tem dentro de si esse tipo de sentimento, a não ser por Frank. Eu sempre soube que ela amava a Frank mais do que a todos nós juntos. Deve ter amado muito o pai dele, mas não sei nada a respeito do homem, quem era e por que não puderam casar. Padre Ralph olhou para as suas mãos piscando. Padre, que inferno é a gente estar vivo. Graças a Deus não tenho a coragem de experimentar mais que um pedacinho da periferia da vida. Padre levantou-se sem muita firmeza. Bem, padre, agora está tudo acabado, não está? Mandei Frank embora e Fi nunca me perdoará. Você não pode contar isso a ela. Não deve contar, nunca. Diga-lhe apenas que Frank fugiu com os boxeadores e deixe as coisas assim. Ela sabe o quanto Frank tem andado irrequieto. Acreditará em você. Eu não poderia fazer uma coisa dessas, padre.
Paddy estava assombrado. É preciso, Paddy. Não acha que ela já teve bastante sofrimentos e aflições? Não amontoe novas dores sobre a cabeça dela. E consigo mesmo pensava: quem sabe? Quem sabe ela não aprende, afinal, a dar a você o amor que tem por Frank, a você e aquela coisinha que está lá em cima. Pensa mesmo assim, padre? Penso. O que aconteceu hoje à noite não deve transpirar. E que me diz de Mad? Ela ouviu tudo. Não se preocupe com Mad, eu me encarregarei dela. Não creio que tenha compreendido tudo o que aconteceu, senão que houve uma briga entre você e Frank. Eu a farei ver que agora que Frank se foi, falar à mãe a respeito da briga seria apenas proporcionar-lhe mais um motivo de sofrimento. Além disso, algo me diz que Mad, para começar, não conta muita coisa à sua mãe. Ele levantou-se. Vá para a cama, Paddy. Você terá de parecer normal e estar à disposição de Mary amanhã. Lembra-se? Mad não estava dormindo. Estava deitada, de olhos arregalados, na penumbra produzida pela lâmpadazinha à beira da cama. O padre sentou-se ao lado dela e notou-lhe o cabelo ainda entrançado. Com todo cuidado, desatou as fitas azul marinho e puxou com delicadeza o cabelo até que ele se espalhou, ondulado e fulvo, sobre o travesseiro. Frank foi-se embora, Mad, disse ele. Eu sei, padre. E sabe por quê, meu bem? Ele teve uma briga com papai. E o que você vai fazer? Vou-me embora com Frank, ele precisa de mim. Você não pode, minha Mad. Posso sim. Eu ia procurá-lo hoje à noite, mas minhas pernas não me seguraram em pé e também não gosto do escuro. Mas amanhã de manhã irei procurá-lo. Não, Ned, você não deve fazer isso. Veja bem, Frank precisa viver a sua própria vida e já está na hora dele partir. Sei que você não quer que ele vá, mas faz muito tempo que ele está querendo ir. Não seja egoísta. Deixe-o viver sua própria vida. A monotonia da repetição, pensava o padre. Continue martelando. Quando crescemos, é natural e direito que desejemos uma vida fora do lar em que crescemos. E Frank já cresceu. Ele agora deve ter o seu lar, a sua esposa, os seus filhos. Compreende, Mad? A briga entre seu pai e seu irmão foi apenas um sinal do desejo de Frank de sair de casa. Não aconteceu porque eles não gostam um do outro. Aconteceu porque é assim que muitos rapazes saem de casa. Uma espécie de motivo. A briga foi um motivo para Frank fazer o que estava querendo fazer há muito tempo. Um motivo para ir embora. Você compreende, minha Mad? Os olhos dela transferiram-se para o rosto dele e ali ficaram. Estavam tão cansados, tão cheios de sofrimento, tão velhos. Eu sei, disse ela, eu sei. Frank queria sair de casa quando eu era pequena e não saiu. Papai o trouxe de volta e o obrigou a ficar conosco. Mas desta vez seu pai não vai trazê-lo de volta, porque não pode mais obrigá-lo a ficar. Frank foi embora para sempre, Mad, não vai voltar. E eu nunca mais tornarei a vê-lo? Não sei, retrucou o padre sincero. Eu gostaria de dizer que sim, que é claro que você tornará a vê-lo, mas ninguém pode predizer o futuro. Nem mesmo os padres, respirou fundo. E outra coisa, não conte à mamãe que houve uma briga, Mad. Está me ouvindo? Isso a deixaria muito nervosa e ela não está passando bem. Porque vai ter outro bebê? O que você sabe sobre isso? Mamãe gosta de fazer bebês e ela já tem muitos. Já faz uns bebês tão bonitinhos, padre, mesmo quando não está passando bem. Eu também vou fazer um como o Hal, e então não sentirei tanta falta de Frank, não é mesmo? Partenogênese, disse ele. Boa sorte, Mad. E se você não conseguir fazer um bebê? Ainda tenho Hal, disse ela sonolenta, ajeitando-se na cama. Depois perguntou, Padre, o senhor também irá embora? Um dia, Mad, mas não será tão cedo, não se preocupe. Tenho a impressão de que ainda ficarei atolado em Dili por muito, muito tempo, respondeu o padre Ralph com os olhos amargos.
Não havia outro jeito. Maddie teve de voltar para casa. Fi não podia arranjar-se sem ela, e assim que o deixaram sozinho no convento de Dili, Stuart começou a fazer greve de fome e também voltou para Drogheda. Informações adicionais, partes 13 a 17. Parte 13. Advento da Federação. Foi um processo no qual as 6 colônias britânicas da região constituíram uma federação em 1º de janeiro de 1901 para formar a Comunidade da Austrália, estabelecendo um sistema de federalismo. Leis de Mendel. Mendel era austríaco, viveu entre 1822 e 1884. Foi biólogo, botânico, meteorologista e frade agostiniano. As leis de Mendel são um dos pilares fundamentais da biologia e explicam o mecanismo da transmissão hereditária entre as gerações. Gregor Mendel realizou estudos e, a partir de seus experimentos, descobriu os princípios básicos da hereditariedade. Informações relativas à parte 15. Não tem informações da parte 14. Versos de pé meio quebrado. São versos que não seguem totalmente as regras da métrica. Tennyson foi um poeta inglês que viveu entre 1809 e 1892. Wordsworth. William Wordsworth foi um poeta inglês que viveu entre 1770 e 1850. Poesia de pé quebrado. É aquela que não segue as regras da métrica ou do ritmo. Não há informações adicionais da parte 16, vamos com as informações adicionais da parte 17. Eshi Uisge é um espírito aquático mitológico escocês, uma espécie de cavalo marinho. Anglo-saxões. Povo germânico resultante da fusão dos anglos, dos saxões e dos jutos que se fixaram na Inglaterra no século V. Charleston. É uma dança frenética que surgiu na década de 1920 nos Estados Unidos. Bitter de Grafton, bebida de alto teor alcoólico com especiarias, ervas, frutas e raízes. Black Button, dança de jazz que se originou nos Estados Unidos entre os afro-americanos do Sul no início do século XX. Fausto, protagonista de uma popular lenda alemã e também de um poema de um pacto com o demônio, baseada no médico, mago e alquimista alemão Dr. Johannes Georg Faust, que viveu entre 1480 e 1540. Hipólito, mito grego. Hipólito é um caçador e deportista que sente nojo de sexo e casamento. Em consequência, ele adora escrupulosamente Ártemis, a virgem caçadora, e se recusa a honrar Afrodite. Ofendida por essa negligência, Afrodite faz com que Fedra, a madrasta de Hipólito, se apaixone por ele. Hipólito rejeita os avanços de Fedra, colocando eventos em movimento que o levaram à morte em uma queda de sua carruagem.